Olá para quem está ouvindo, que alegria iniciar mais um mergulho profundo hoje. E antes de qualquer coisa, quero deixar uma bênção divina muito especial para quem acompanha este estudo. Que Deus abençoe grandemente o seu dia e que a sua semana seja guiada por muita luz, paz e sabedoria. Vamos aos textos? Uma abertura com um propósito muito claro. E confesso que sabedoria vai ser a nossa ferramenta principal para navegar pelo material denso que a gente tem em mãos hoje. Com certeza, porque a nossa missão é desvendar as complexidades de um dos textos mais enigmáticos da literatura antiga. Estamos falando do capítulo 17 do livro do Apocalipse. Que é o epicentro da linguagem figurativa desse livro, sabe? É um terreno complexo. Muito. E para nos guiar nessa investigação, trouxemos duas fontes centrais para a mesa hoje. O comentário bíblico do teólogo John F. Walvoord e as notas analíticas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA. E acho bom reforçar logo de cara qual é o nosso papel aqui. Perfeito. Nós vamos atuar puramente como investigadores imparciais. Vamos relatar como essas duas fontes interpretam o simbolismo da grande prostituta e da besta. Tudo isso sem defender bandeiras teológicas ou visões políticas de qualquer lado. Exato. Nosso foco é o que está no texto e nas fontes. E olha a imagem visual que abre esse capítulo 17, é quase gráfica nos detalhes. É muito vívida, né? Muito. O texto descreve uma mulher coberta de púrpura escarlate, ouro e pedras preciosas. Ela segura um cálice de ouro e está montada numa besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, como a gente deve ler uma cena que parece, tipo, saída de uma alta fantasia distópica? A primeira reação de quem lê é um choque mesmo. Mas a chave aqui, segundo as nossas fontes, é não se deixar levar só pelo espetáculo visual. Então tem uma mensagem prática por trás do monstro. Exatamente. O que o texto faz é usar essa figura chocante para transmitir uma mensagem sobre sistemas humanos que se corrompem. Por trás dessa imagem meio assustadora, tem um alerta sobre o perigo histórico de misturar a fé com o poder político coercitivo. Além da sedução econômica da riqueza, né? Isso. A besta e a mulher não são monstros literais. Elas representam a união perigosa entre um Estado autoritário e uma religião corrompida. E essa mulher, ela carrega um nome enigmático na testa, Babilônia a Grande. Só que assim, quando quem está ouvindo pensa em Babilônia, a mente vai direto para o Jardim Suspensos ou para o rei Nabucodonosor. É o mais comum. Mas as fontes diferenciam a Babilônia deste capítulo de outras menções bíblicas. Como é que o Walvoord desempacota esse termo para a gente? O Walvoord faz uma distinção estrutural muito interessante. Ele observa que os capítulos 17 e 18 do Apocalipse tratam da queda da Babilônia, mas sob duas perspectivas totalmente diferentes. Como se fossem duas faces da mesma moeda. Sim, o capítulo 18 foca na Babilônia como uma entidade política e comercial, um sistema econômico global. Já o capítulo 17, que é o nosso foco, lida com a Babilônia como um sistema eclesiástico apóstata. Então é a Babilônia no sentido de uma estrutura religiosa. Exato. Uma estrutura religiosa que se desviou completamente do seu propósito original. E a raiz histórica que o comentário do Walvoord traça para essa estrutura não começa lá no Império Romano, como alguns podem pensar. As fontes recuam milhares de anos. Vão lá para trás. Vão até o livro de Gênesis, conectando a figura dessa mulher a Nimrod e a Torre de Babel. Fiquei muito intrigada com essa conexão. É uma base fundamental para entender o simbolismo. Nimrod é descrito nas escrituras antigas como um caçador poderoso em oposição a Deus. E ele foi o líder na construção da Torre de Babel que, historicamente, era um zigurate. Uma daquelas torres piramidais em degraus. Isso mesmo. E essa torre não era só um projeto arquitetônico ousado. Era um monumento ao orgulho humano. Uma tentativa literal de alcançar os céus pelos próprios esforços. E, de quebra, estabelecer um sistema unificado de adoração focado no homem. E o nome Babel acabou sendo associado à confusão, né? Porque foi lá que a linguagem humana foi fragmentada. Exatamente. E esse é o berço do que o Walvoord chama de oposição organizada ao plano divino.
Começa ali. E as notas da NA também trazem alguns elementos extra-bíblicos e registros históricos que adicionam toda uma camada de culto de mistérios a essa origem. A menção de Semíramis, por exemplo. Sim, a Semíramis, que frequentemente é identificada como a esposa de Nimrod. Isso introduz uma narrativa que soa estranhamente familiar. Conta um pouco sobre isso. O comentário detalha que, segundo a tradição antiga, a Semíramis se tornou a figura central de um culto de mistérios babilônico. A lenda diz que ela deu à luz um filho chamado Tamuz, e a concepção dele teria sido milagrosa. O que já levanta uma bandeira. Muitas bandeiras. Tamuz foi apresentado aos seguidores do culto como um salvador, um Messias que cumpriria antigas promessas de redenção. E o mito vai ainda mais longe. Relata-se que o Tamuz teria sido morto por um animal selvagem e depois trazido de volta à vida. Uma ressurreição falsificada. Quer dizer, é uma narrativa que antecipa a história de Cristo, mas construída milênios antes, operando como uma espécie de imitação para desviar a atenção das pessoas. Você tocou no ponto central. Esse é o núcleo do que o Walvoord descreve como um princípio satânico de operação. Oferecer uma falsificação muito bem elaborada, um substituto que imita o plano de Deus, mas que, na prática, afasta as pessoas da verdade. E esse culto de mistérios focado na adoração da mãe e do filho não ficou restrito ali à região da Mesopotâmia. Ele se espalhou. Se infiltrou por toda parte, nas culturas vizinhas principalmente. O culto a Baal, por exemplo. Que a gente lê frequentemente no Antigo Testamento como o grande rival da adoração hebraica. Exato. É uma ramificação direta disso. Os profetas antigos documentaram os israelitas chorando ritualisticamente pela morte de Tamuz ou fazendo aquelas oferendas à chamada Rainha dos Céus. E a migração dessa religião de mistérios é um ponto onde a história e a etimologia se encontram de um jeito surpreendente nas fontes. O Walvoord descreve que essas práticas babilônicas viajaram para a cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, e de lá foram para Roma. E tem um detalhe estético curioso aí. Os sacerdotes desse culto usavam mitras em formato de cabeça de peixe para honrar o deus Dagon. Mas o que mais me chamou a atenção foi o título que eles adotaram, os construtores de pontes. O famoso Pontifex Maximus em latim. A ideia por trás desse título era que o sumo sacerdote atuava como uma ponte mística entre a humanidade e essas divindades ocultas. E o impressionante é que esse título não ficou lá no passado pagão. Ele foi absorvido pelos césares romanos, que se viam como deuses, né? E mais tarde, com a cristianização do Império, ele foi adotado pelo bispo de Roma. E as fontes deixam claro que apontar isso não é um ataque a uma denominação moderna específica. Não mesmo. É mais uma demonstração histórica de como as instituições absorvem e vão fundindo esses ritos antigos ao longo dos séculos. O argumento do Walvoord é que o falso sistema religioso do fim dos tempos vai ser o ápice dessa fusão. Uma superestrutura religiosa. Uma amálgama de todas as religiões. Algo que carrega os vestígios desses cultos antigos, mas disfarçados de espiritualidade moderna e aceitável. É por isso que o texto bíblico chama essa entidade de prostituta. É um termo forte. Mas em termos de teologia bíblica, a prostituição espiritual raramente se refere a nações pagãs que não têm conhecimento do divino certo. Certo. O termo descreve entidades que afirmam ter uma aliança com Deus, que até carregam o nome dele, mas que nos bastidores se aliam a poderes seculares e adotam práticas pagãs. É o abandono da fidelidade exclusiva. Contam nas notas que a verdadeira igreja no livro do Apocalipse é retratada como uma noiva, vestida de linho finíssimo, limpo e resplandecente. Uma imagem de pureza. Sim. Mas já essa religião corrompida veste púrpura e escarlate e ostenta ouro e pérolas. A nota da NA sintetiza isso de forma perfeita. Eles chamam de poder e luxúria. Ou seja, a sedução não é só espiritual, ela é altamente materialista. Esse contraste das roupas é fundamental. O linho fino nas escrituras representa os atos de justiça e a pureza de caráter. Já o ouro, a púrpura e as pérolas da Babilônia representam o comércio, o luxo imperial, a exploração. O texto até afirma que os habitantes da terra se embriagaram com o vinho dela. E esse vinho é a promessa de status, a promessa de conforto e de influência política.
O falso sistema entorpece o senso crítico das pessoas através dessa estética de prosperidade. O Alvorad faz uma observação muito perspicaz aqui. Qual seria? Ele diz que a pompa exterior cega as mentes, torna muito mais difícil ensinar verdades espirituais simples para quem já foi seduzido por um sistema religioso que oferece riqueza material como se fosse a prova da aprovação de Deus. Nossa, isso é muito atual. Mas do ponto de vista prático, e voltando para a imagem do capítulo, a gente precisa olhar para a montaria dessa mulher. Ela está montada numa besta cor de escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. Sim, a besta. Se a religião está montada no estado militar e político, quem é que realmente está ditando as regras nessa aliança de acordo com as fontes? É uma relação simbiótica, mas estruturalmente muito tensa. A besta representa o poder político bruto. Pode ser o Império Romano revivido ou o governo mundial dos tempos do fim. Certo. A posição da mulher montada na besta sinaliza duas coisas importantes. Primeiro, que ela depende do poder político. Sem a estrutura de força do Estado, ela não teria jurisdição global. Ela precisa desse apoio governamental para impor sua autoridade e até para perseguir os críticos. No entanto, o fato de estar na cela sugere uma tentativa de guiar o animal, não é? Ela está segurando as rédeas. Essa é a outra face da moeda. A religião falsa tenta dominar e influenciar a direção do poder secular. Eles se usam mutuamente o tempo todo. Pensa bem, um ditador absoluto precisa de um sistema religioso para unificar culturas muito diversas. Para dar um verniz de legitimidade moral para o controle tirânico dele. Perfeito. E em troca de legitimar o ditador, o sistema eclesiástico recebe proteção, prestígio e poder temporal. É o clássico casamento por conveniência entre igreja e Estado. E é bem nessa parte da visão que o anjo desafia o leitor. Ele diz, aqui está a mente que tem sabedoria. E então ele começa a decodificar as 7 cabeças e os 10 chifres da besta. E é aí que a sabedoria é testada. Pois é, a Bíblia NAA traz uma interpretação mais topográfica nas notas. Ela menciona que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. No contexto do 1º século, isso aponta direto para uma localização geográfica bem específica. Aponta para Roma. No mundo antigo, Roma era universalmente conhecida como a Cidade das 7 Colinas. Moedas imperiais e a literatura daquela época faziam essa associação constantemente. Então é um consenso geográfico. Sim, há um consenso de que o texto aponta para a região de Roma, como o epicentro geográfico dessa futura aliança. Só que o texto bíblico avança e diz que os 7 montes também representam 7 reis ou 7 reinos. O que nos leva à interpretação histórica do Walford, que é fascinante. O anjo diz a João que 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Se a gente focar só na topografia de uma cidade, a gente perde todo esse panorama histórico de oposição a Deus. Como é que as fontes mapeiam esses 5 impérios caídos? Na literatura profética, montanhas frequentemente simbolizam grandes impérios. Os estudiosos mapeiam essas 5 cabeças caídas, baseando-se nos grandes impérios que sistematicamente subjugaram o povo de Deus ao longo do Antigo Testamento. Vamos listar eles, então? Vamos. O primeiro seria o Egito, que escravizou os hebreus. O segundo, a Assíria. Responsável pela dispersão das tribos do norte. Exato. O terceiro é a Babilônia de Nabucodonosor. Que destruiu o primeiro templo e levou o povo para o exílio. Isso mesmo. O quarto império é a Medo-Pérsia, período em que houve tentativas de aniquilação, como a gente lê lá no livro de Esther. E o quinto seria a Grécia. Especialmente sob a liderança de Antíoco Epifânio, que profanou brutalmente o templo judaico. É uma linha do tempo inteira de opressão institucional. 5 impérios. E quanto a um que existe mencionado pelo anjo? O império que existia no exato momento em que João recebia a visão no final do 1º século era o Império Romano Histórico. Foi Roma quem destruiu o Segundo Templo no ano 70 e instaurou as grandes perseguições aos primeiros cristãos. Então resta a 7ª cabeça, o império que ainda não chegou, e a própria besta que é descrita como um 8º rei. Como esses elementos finais se encaixam no cenário escatológico segundo Walford? O 7º Império, segundo ele, é uma forma futura e revivida do Império Romano, uma confederação global que vai durar um período bem curto.
E o oitavo rei? O oitavo rei é a personificação do mal, operando através de um ditador final, frequentemente identificado como o Anticristo. Ele emerge desse sétimo império, mas ele ganha tanta força, se torna uma entidade de poder tão absoluto que ele constitui um governo por si mesmo. E para dar suporte a esse ditador final, a visão introduz os 10 chifres. O anjo explica que eles são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que vão receber a autoridade como reis, junto com a besta durante 1 hora. Diferente das 7 cabeças que representam impérios sucessivos ao longo de milhares de anos, os 10 chifres representam líderes contemporâneos. Eles vão governar simultaneamente em um futuro próximo. E a expressão durante 1 hora indica que é rápido. Um período histórico extremamente breve. E o único propósito político desses 10 líderes é ceder de forma voluntária e unânime toda a sua soberania nacional e poderio militar para as mãos da besta. É a transição final de um mundo de nações independentes para um governo global ditatorial e centralizado. O que prepara o terreno para a grande reviravolta do capítulo. Porque até aqui, a mulher, a Babilônia religiosa, parecia estar no controle da situação, ostentando toda a riqueza dela em cima da besta. Parecia intocável. Mas a aliança sofre uma ruptura brutal. O texto narra que os 10 chifres e a besta passarão a odiar a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Olha, é o pior término de aliança política imaginável. Faz as antigas traições do Senado romano parecerem uma mera disputa de condomínio. A ironia e a violência desse colapso são notáveis. E o Walvoord localiza esse evento em um ponto muito específico da linha do tempo profético dele. Ele argumenta que isso ocorre exatamente na metade do período de 7 anos conhecido como a Tribulação. Então, os primeiros 3 anos e meio são diferentes. Sim. Durante os primeiros 3 anos e meio, o ditador mundial ainda está consolidando seu poder político. Nesse período, ele usa a superigreja ecumênica para manter as massas pacíficas e criar uma falsa sensação de segurança global. Uma aparente tolerância religiosa. Exato. Desde que todas as crenças se submetam a esse sistema unificado. Mas a conveniência política tem prazo de validade. Quando ele atinge o poder absoluto na metade da tribulação, a dinâmica muda. Muda radicalmente. O verniz de tolerância cai. O ditador não quer mais dividir a influência social ou a riqueza do mundo com uma instituição eclesiástica. Mais do que isso, ele passa a exigir adoração exclusiva. Ele se coloca no lugar da divindade. Então, a religião que ajudou ele a subir ao poder se torna o maior obstáculo. Precisamente. Então ele e os 10 reis aliados se voltam contra a estrutura religiosa global. Eles confiscam as riquezas, destroem as instituições e exigem que todos os habitantes da Terra adorem apenas o Estado centralizado na figura da besta. A união igreja-Estado termina com o Estado devorando a igreja. Literalmente. Tem uma tabela analítica muito boa nas notas da Bíblia NA que ilustra os métodos de ataque desses dois sistemas. E a diferença é bem reveladora. Eles classificam a tática da besta como violência intimidatória, representando a coerção militar, o peso esmagador do Estado. E a da Babilônia? Em contraste, a Babilônia religiosa ataca através da riqueza sedutora, corrompendo a integridade de dentro para fora. No desenrolar dos eventos, a violência intimidatória da besta se volta contra a riqueza sedutora da prostituta. Os predadores se aniquilam. Essa distinção de métodos cristaliza o ensino do capítulo. E as fontes não permitem que a gente veja essa destruição mútua apenas como o resultado inevitável da ganância política humana. Há um princípio teológico profundo governando o cenário todo. Tem um propósito maior. Tem. O texto diz lá no versículo 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, até que se cumpram as palavras de Deus. O que demonstra que a soberania divina opera mesmo por trás das cortinas das alianças mais corrompidas da geopolítica. Essa é a tese central do Apocalipse. Deus mantém o controle absoluto do fluxo da história humana. O mal possui uma natureza inerentemente autodestrutiva.
O sistema que parecia inabalável desmorona por causa da própria violência e egoísmo dos seus líderes. Deus permite que o mal cumpra o seu curso até o limite dos propósitos dele. Exatamente. E então ele usa o próprio mal como instrumento de julgamento. A gente viu isso na Antiguidade, né? A nação da Babilônia foi usada para julgar a apostasia de Israel, mas logo depois a própria Babilônia foi julgada por sua arrogância desenfreada. O mesmo padrão se repete com a Babilônia espiritual no fim dos tempos. Chegando ao fim da nossa análise de hoje, fica evidente que o capítulo 17 não é apenas um mapa enigmático para eventos futuros. Ele é um raio-x contínuo sobre a fragilidade das instituições humanas. Sem dúvida. O texto evidencia de forma dura que a fusão entre a fé e o poder político coercitivo resulta inevitavelmente em corrupção. E nos adverte que a busca insaciável pelo luxo, pelo domínio terreno e pela pompa afasta qualquer estrutura da sua pureza original. O cálice de ouro oferecido pelo sistema do mundo fascina, mas contém o veneno que destrói aqueles que nele confiam. O aviso ecoa através dos séculos. E isso nos leva a uma reflexão crucial sobre a natureza das ameaças que a gente enfrenta hoje. Posso deixar uma provocação final para o nosso público? Por favor, é o momento perfeito. Se a Babilônia histórica caiu por causa da arrogância, diante de exércitos invasores, e a Babilônia espiritual, descrita no texto, cai pela violência do próprio sistema político que ela tentou controlar, a pergunta que fica é: será que a verdadeira ameaça às instituições de hoje vem mesmo de inimigos externos? Talvez o perigo mais letal seja a própria busca interna por relevância social a qualquer custo, abdicando dos princípios fundadores em troca de um lugar temporário na mesa do poder secular. De que maneiras os sistemas modernos ao nosso redor ainda estão nos oferecendo goles desse mesmo cálice dourado de ilusões? Fica a reflexão. Uma ponderação fortíssima que exige uma análise muito honesta sobre onde nós depositamos a nossa confiança e os nossos valores no mundo atual. O verdadeiro desafio pode estar mesmo dentro de casa, na tentação de adotar os métodos do império para alcançar objetivos que deveriam ser puramente espirituais. Com certeza. Pleta de chaves para compreender as tensões entre poder e fé. Encerramos o nosso mergulho por aqui e, como prometido, Deus abençoe todos os ouvintes.